Imagine entrar num lugar onde o solo parece estar em chamas, ruínas antigas permanecem congeladas no tempo e segredos aguardam a cada esquina. Este não é um documentário de viagem comum. Isto é o Turquemenistão, um país que foge a todos os padrões e faz-nos questionar tudo o que pensávamos saber sobre viajar. Aperte o cinto e junte-se a nós numa viagem extraordinária para desvendar os mistérios desta joia da Ásia Central. Bem-vindo ao Turquemenistão, uma terra tão enigmática quanto fascinante. Se gosta de descobrir histórias nunca contadas e lugares escondidos, este é o canal perfeito para si. Não se esqueça de deixar o seu gosto neste vídeo, comentar abaixo qual foi o facto mais surpreendente e subscrever para mais documentários de viagem envolventes. O seu apoio ajuda-nos a explorar as maravilhas menos conhecidas do nosso mundo. As Portas Ardentes de Darvaza, um portal para o desconhecido. No coração do deserto de Karakum, no Turquemenistão, encontra-se um fenômeno impressionante, conhecido como a Cratera de Gás de Darvaza, ou, mais popularmente, as Portas do Inferno. Esta enorme cratera, com cerca de 70 metros de largura e 30 metros de profundidade, arde ininterruptamente desde 1971. Imagine-se no meio de um deserto árido, com o sol a pôr-se num espetáculo de cores intensas, e à sua frente, uma cratera repleta de chamas rugidoras. Parece uma cena saída diretamente de um filme de ficção científica. Como tudo começou? Foi na verdade um erro. Geólogos soviéticos perfuravam a área à procura de gás natural, quando atingiram acidentalmente uma cavidade subterrânea. O solo cedeu e, para evitar a libertação de gases venenosos, decidiram incendiar o local. Esperavam que o fogo se extinguisse em poucos dias. Mais de 50 anos depois, a cratera continua a arder. Desde então, a cratera de gás de Darvaza tornou-se um dos locais mais emblemáticos do Turquemenistão e um poderoso símbolo das vastas reservas de gás natural do país. A cratera de gás de Darvaza não é apenas um fenômeno natural, tornou-se também um símbolo de aventura e exploração. Viajantes de todo o mundo são atraídos a este ponto remoto para testemunhar a visão quase sobrenatural de chamas a irromper da terra. Ao permanecer à beira da cratera, é impossível não sentir uma mistura de admiração e pequenez perante a força bruta da natureza. O espetáculo é particularmente hipnotizante à noite, quando o brilho incandescente ilumina o céu do deserto, criando uma experiência inesquecível. O fogo que continua a arder serve como um lembrete do poder e da imprevisibilidade do nosso planeta, bem como do impulso humano de explorar o desconhecido. Mas o que é que o fogo tem que nos atrai tanto? As Portas do Inferno exercem um fascínio irresistível sobre viajantes em busca de algo fora do comum e representam um dos espetáculos mais surreais que se pode presenciar. O calor intenso, o som das chamas a crepitar e o brilho ardente contra o céu noturno fazem desta uma experiência única na vida. Este tipo de aventura extrema chama por si? Estar à beira de uma cratera em chamas, sentindo-se simultaneamente insignificante e maravilhado, não é uma emoção do dia a dia. Mas no Turquemenistão é apenas o começo. Uma rica tapeçaria histórica, o legado da antiga Rota da Seda. A história do Turquemenistão remonta a milhares de anos e forma uma rica tapeçaria tecida por diversos impérios e civilizações.
Em tempos, foi um importante centro florescente ao longo da antiga Rota da Seda, a rede de comércio que ligou o Oriente e o Ocidente durante séculos. A cidade de Merv é um dos maiores tesouros históricos do Turquemenistão, um lugar que chegou a rivalizar com Bagdade em esplendor e importância cultural. Hoje, as ruínas de Merv, classificadas como Patrimônio Mundial da Unesco, oferecem vislumbres do que foi outrora uma das maiores cidades do mundo. Imagine muralhas imponentes, restos de mausoléus e fortalezas antigas, tudo enquadrado pela vastidão silenciosa do deserto. Merv não era apenas um centro comercial, era um verdadeiro ponto de encontro de ideias, filosofias e culturas. Representava o espírito da Rota da Seda, onde o Oriente se encontrava com o Ocidente, e as trocas iam muito além dos bens materiais. Eram também trocas de conhecimento. O Império Parta, os seljúcidas e mais tarde os mongóis deixaram todos a sua marca nesta terra, acrescentando camadas à sua complexa herança histórica. A invasão de Gengis Khan reduziu Merv a ruínas, mas das suas cinzas emergiu uma mistura singular de influências culturais que ainda hoje molda o Turquemenistão. A história do país é um testemunho de resiliência, um território onde impérios surgiram e desapareceram, mas o espírito do seu povo permaneceu. Explorar a antiga cidade de Merv hoje é como viajar no tempo. O vasto sítio arqueológico estende-se pelo deserto, com vestígios de mausoléus, cidadelas e fortificações que revelam a antiga grandeza do local. Ao caminhar por Merv, é fácil imaginar a vida vibrante que aqui existiu. Comerciantes, eruditos e viajantes de todo o mundo reunidos neste importante ponto da Rota da Seda. Merv era mais do que uma simples cidade, era um farol de cultura, conhecimento e ligação entre povos. A sua importância histórica continua a ser celebrada, e o local recorda o papel do Turquemenistão como ponte entre o Oriente e o Ocidente. Já alguma vez se perguntou que histórias uma cidade antiga contaria se pudesse falar? Os monumentos históricos do Turquemenistão são mais do que simples ruínas. São contadores de histórias silenciosos que testemunharam séculos de história humana. Asgabat, a cidade de mármore dos sonhos. A capital do Turquemenistão, Asgabat, é diferente de qualquer outra cidade que alguma vez tenha visto. Conhecida como a Cidade do Mármore Branco, Asgabat detém o recorde mundial do Guinness por possuir o maior número de edifícios revestidos de mármore branco no mundo. O seu horizonte urbano reluz sob o sol, criando uma visão quase surreal no meio do deserto. Fundada em 1881, Asgabat foi em grande parte destruída por um terremoto em 1948, mas desde então renasceu como um símbolo de resiliência e ambição. A arquitetura da cidade é uma mistura fascinante de opulência neoclássica e design futurista. O Monumento da Neutralidade, com 95 metros de altura e uma estátua dourada do primeiro presidente do país no topo, é um dos marcos mais emblemáticos. Este símbolo de neutralidade, reconhecido pelas Nações Unidas em 1995, define um lugar singular do Turquemenistão na política internacional. Mas Asgabat não é feita apenas de luxo e grandiosidade. A cidade também tem alma. O movimentado bazar de Tolkushka, com a sua vibrante mistura de cores, aromas e sons, é uma peça central da vida urbana. Aqui, os comerciantes vendem de tudo, desde tapetes tradicionais turcomanos e especiarias, até joias e até camelos. O bazar é uma janela para o coração da cultura turcomana, onde o antigo e o moderno coexistem em harmonia vibrante. Caminhar por Asgabat é como percorrer uma cidade de contrastes.
Imponentes estruturas de mármore erguem-se lado a lado com bazares animados, e largas avenidas impecáveis conduzem a parques de bairro acolhedores. A cidade conta ainda com vários monumentos grandiosos e espaços culturais, como o Museu do Tapete Turcomano, que exibe o extraordinário saber-fazer dos artesãos do país. A transformação de Asgabat numa cidade de mármore é um testemunho da visão da nação para o futuro. Uma capital que incorpora modernidade e tradição, força e resiliência. Para os viajantes, Asgabat oferece a oportunidade de testemunhar uma combinação única de ambição e cultura que verdadeiramente a distingue. Se pudesse visitar apenas uma cidade para compreender a identidade do Turquemenistão, seria Asgabat. As suas estruturas majestosas de mármore, o patrimônio cultural e os mercados vibrantes revelam a essência de uma nação que olha para o futuro sem nunca se desligar das suas raízes. A localização estratégica do Turquemenistão, encruzilhada da Ásia. A geografia do Turquemenistão desempenha um papel crucial na sua história e identidade. Situado na Ásia Central, o país faz fronteira com o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Afeganistão e o Irão, tendo o Mar Cáspio a oeste. Esta posição transformou, durante séculos, num elo vital da Rota da Seda, ligando o Oriente ao Ocidente e facilitando a circulação de mercadorias, culturas e ideias. O deserto de Karakum, que cobre cerca de 80% do território nacional, é um dos maiores desertos do mundo. Apesar das suas condições extremas, alberga uma fauna e flora diversificadas, adaptadas a este ambiente implacável. O nome do deserto, que significa areia negra, evoca imagens do contraste intenso e belo entre a areia escura e o azul brilhante do céu. O Mar Cáspio, o maior corpo de água interior do planeta, desempenha igualmente um papel importante na economia do Turquemenistão. É rico em vida marinha, especialmente em esturjão, responsável por algumas das melhores variedades de caviar do mundo. Além disso, funciona como uma rota de transporte essencial para recursos energéticos, reforçando a importância estratégica do país na região. Ao longo da história, a localização do Turquemenistão foi simultaneamente a sua maior vantagem e o seu maior desafio. Durante milênios, o país foi uma encruzilhada de comércio e intercâmbio cultural, por onde passaram impérios e viajantes que deixaram marcas das suas culturas e influências. As ruínas de antigas fortalezas e caravanserás espalhadas pelo território contam a história de uma terra que sempre esteve no centro do movimento e da ligação entre mundos. Hoje, o Turquemenistão continua a tirar partido da sua posição estratégica, afirmando-se como um ator-chave no comércio regional e na distribuição de energia. Os desafios de manter a neutralidade entre vizinhos poderosos são equilibrados pelas oportunidades que a sua geografia oferece. Como consegue um país com uma posição tão decisiva gerir as suas relações com potências como a Rússia, a China e o Irão? A postura singular de neutralidade do Turquemenistão, como iremos explorar, faz parte da resposta a essa questão. Uma riqueza de recursos naturais a alimentar sonhos de prosperidade. O Turquemenistão assenta sobre um verdadeiro tesouro de recursos naturais, em especial as suas vastas reservas de gás natural. O campo de gás de Galkinish é a joia da coroa, um dos maiores do mundo, colocando o país entre os principais intervenientes do mercado energético global. A maior parte do gás natural é exportada para grandes potências como a China, a Rússia e o Irão, gerando uma fonte de receitas essencial que sustenta os ambiciosos projetos de desenvolvimento nacional. Uma dessas iniciativas é o gasoduto Transcaspiano, concebido para levar o gás turcomano diretamente à Europa, contornando as rotas tradicionais através da Rússia.
Se for concluído, poderá representar uma mudança decisiva, permitindo ao Turquemenistão alargar os seus mercados e reduzir a dependência de compradores tradicionais. No entanto, a forte dependência do gás natural também traz desafios. As flutuações dos preços globais da energia podem fortalecer ou fragilizar uma economia tão ligada a um único recurso. Consciente disso, o governo turcomano iniciou um processo de diversificação econômica, investindo na agricultura, na indústria transformadora e até no turismo. Imagine um documentário de viagem sobre o renascimento de uma terra antiga, agora pronta para se reinventar com novos setores e oportunidades. O Turquemenistão pode ser essa história. Nos últimos anos, o país tem também procurado expandir o setor agrícola, realizando investimentos significativos em sistemas de irrigação e técnicas modernas de cultivo para aproveitar as suas terras áridas. O governo incentiva o desenvolvimento de culturas como o algodão e o trigo, há muito pilares da economia turcomana. O turismo é igualmente uma área em crescimento, à medida que o Turquemenistão procura atrair visitantes para os seus sítios históricos, maravilhas naturais e experiências culturais únicas. Ao diversificar a sua base econômica, o país pretende construir uma economia mais resiliente e sustentável, capaz de prosperar mesmo perante as oscilações dos mercados globais. Patrimônio cultural, a arte do Turquemenistão. A cultura do Turquemenistão é rica e profundamente enraizada na sua história, e isso torna-se especialmente evidente nas artes e no artesanato. Os tapetes turcomanos estão entre os trabalhos artesanais mais famosos do mundo, reconhecidos pelos seus padrões elaborados e cores vibrantes. Estas peças, cuidadosamente tecidas, não são apenas objetos decorativos, são símbolos de identidade, herança e do modo de vida turcomano. A arte da tecelagem de tapetes é uma tradição transmitida de geração em geração, sobretudo pelas mulheres. Cada padrão e cada símbolo contam uma história, da tribo da tecelã, da história familiar ou até das paisagens que a rodeiam. Os tapetes turcomanos marcam presença frequente em exposições internacionais, exibindo com orgulho a expressão artística e cultural da nação. Mas o patrimônio cultural do Turquemenistão vai muito além dos têxteis. A música e a dança são elementos essenciais do espírito turcomano. O dutar, um alaúde de 2 cordas, e o gopuz, um tipo de harpa de boca, são instrumentos de destaque na música tradicional do país. Os sons destes instrumentos entrelaçam melodias complexas que evocam a história, as dificuldades e as alegrias do povo turcomano. As danças tradicionais, apresentadas em casamentos e festivais, são outra forma de expressão da vitalidade deste povo, cuja energia e movimentos revelam uma ligação profunda às suas raízes culturais. Os festivais e celebrações no Turquemenistão são igualmente uma demonstração vibrante do seu patrimônio cultural. Eventos como o Nowruz, o Ano Novo Persa, são celebrados com música tradicional, danças e banquetes que unem as comunidades numa explosão de cor, alegria e união. O povo turcomano sente um enorme orgulho na sua herança cultural, e o governo tem feito esforços significativos para preservar e promover essas tradições. Museus, centros culturais e eventos culturais internacionais desempenham um papel fundamental para garantir que o rico legado do país seja transmitido às gerações futuras. Que tradições culturais deixaram a marca mais profunda nas suas viagens? O patrimônio do Turquemenistão convida-o a criar uma ligação genuína com seu povo, através da música, da dança e do artesanato minucioso. A influência do Islão, um equilíbrio delicado. O Islão desempenha um papel importante na formação da cultura e do modo de vida no Turquemenistão. A maioria da população segue o ramo sunita do Islão, introduzido pelos conquistadores árabes no século VII. As mesquitas, com seus azulejos elaborados, caligrafia refinada e padrões geométricos, estão entre os mais belos exemplos da arquitetura islâmica no país.
Um dos exemplos mais marcantes é o Mausoléu de Ahmed Yassawi, classificado como Patrimônio Mundial da Unesco, localizado na cidade de Merv. Construído no século XIV, continua a ser um importante local de peregrinação para muçulmanos de várias regiões, em honra do místico sufista Ahmed Yassawi. As impressionantes características arquitetônicas do mausoléu são um testemunho do legado duradouro da influência islâmica na região. Curiosamente, o Turquemenistão é um estado laico que promove a tolerância religiosa, permitindo que as pessoas pratiquem livremente a sua fé. Este equilíbrio delicado entre a manutenção de um governo secular e o respeito pela importância cultural do Islão é uma das marcas distintivas do país. O governo participa ativamente na restauração e preservação de locais religiosos, sublinhando o valor destes monumentos enquanto tesouros espirituais e culturais. A prática do Islão no Turquemenistão está profundamente entrelaçada com costumes e tradições culturais. Muitos turcomanos celebram festividades religiosas como o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha com encontros familiares, orações comunitárias e grandes banquetes. Estas celebrações não são apenas expressões de fé, mas também manifestações do forte sentido de comunidade que caracteriza a sociedade turcomana. O apoio governamental à preservação do patrimônio islâmico, aliado à promoção de um Estado laico, ajuda a garantir que a religião permaneça uma força positiva de união cultural e identidade nacional. O caminho único do Turquemenistão para a neutralidade. Um dos aspectos mais distintivos da política externa do Turquemenistão é o seu estatuto autodeclarado de nação neutra. Esta neutralidade foi reconhecida pelas Nações Unidas em 1995 e, desde então, tornou-se uma parte essencial da identidade nacional do país. Mas o que significa, na prática, ser neutro, especialmente para um país rodeado por potências regionais? A neutralidade implica que o Turquemenistão não se alinhe com alianças militares, nem tome partido em disputas internacionais. Esta abordagem permitiu ao país concentrar-se no desenvolvimento interno sem interferências externas. É uma estratégia que garantiu ao Turquemenistão um lugar singular no cenário internacional e respeito pela preservação da sua independência, apesar das pressões exercidas por vizinhos mais poderosos. No entanto, esta posição também acarreta desafios. O Turquemenistão tem de equilibrar os interesses de vizinhos influentes como a Rússia, a China e o Irão, ao mesmo tempo que assegura sua soberania. As políticas internas do governo refletem essa mesma preocupação com a estabilidade, a independência e a resiliência, procurando construir uma economia sólida, capaz de enfrentar desafios globais. O compromisso com a neutralidade materializa-se no Monumento da Neutralidade, uma imponente estrutura em Asgabat que simboliza a dedicação do país à paz e à independência. A política de neutralidade do Turquemenistão influencia igualmente as suas relações diplomáticas e acordos comerciais. O país tem mantido relações positivas com seus vizinhos, evitando cuidadosamente envolvimentos em conflitos regionais. Esta abordagem diplomática permitiu ao Turquemenistão atuar em determinadas situações como mediador, promovendo o diálogo e a cooperação em vez da divisão. O foco na neutralidade também ajudou o país a atrair investimento internacional, sobretudo no setor energético, ao estabelecer parcerias livres de condicionamentos políticos. O compromisso com a paz e o não alinhamento é um dos pilares centrais da estratégia do Turquemenistão para navegar na complexa geopolítica regional. A Era Turkmenbashi, um capítulo de mudança. A Era Turkmenbashi, assim denominada em referência a Sapar Murat Niyazov, o primeiro presidente do Turquemenistão, constituiu um capítulo marcante da história moderna do país. Niyazov, conhecido como Turkmenbashi, ou líder dos turcomanos, governou com mão de ferro desde 1991 até a sua morte em 2006. O seu regime ficou marcado por um elaborado culto de personalidade, concebido para unificar a nação sob a sua visão. Niyazov empenhou-se em afirmar a sua presença em todos os aspectos da vida cotidiana.
A sua imagem figurava em notas bancárias, estátuas e edifícios públicos por todo o país. Chegou mesmo a renomear os meses do ano com os nomes de membros da sua família. Um dos elementos mais singulares do seu legado é o Ruhnama, um livro da sua autoria que declarou como guia espiritual do povo turcomano. A obra tornou-se leitura obrigatória nas escolas e serviu como base ideológica do seu governo. Apesar das controvérsias, Niazov investiu fortemente em projetos de infraestruturas, incluindo estradas, aeroportos e edifícios públicos, com o objetivo de modernizar o país. O seu sucessor, Gurbanguly Berdimuhamedov, tomou medidas para desmontar alguns elementos do culto de personalidade, mantendo, no entanto, muitas das políticas implementadas por Niazov. A influência da era Turkmenbashi ainda se faz sentir, e o Turquemenistão continua a procurar um equilíbrio entre a preservação da estabilidade e a ambição de modernização. A era Turkmenbashi deixou um legado complexo. Por um lado, os investimentos de Niazov em infraestruturas e obras públicas ajudaram a lançar as bases do Turquemenistão moderno. Por outro, as suas políticas autoritárias e o culto de personalidade criaram um ambiente de controlo e repressão. Desde a sua morte, o governo tem procurado encontrar um equilíbrio entre a manutenção da estabilidade e a promoção do crescimento. A liderança de Berdimuhamedov tem sido marcada por uma transição gradual para uma maior abertura, ainda que de forma cautelosa, à medida que o país tenta afirmar o seu lugar no mundo contemporâneo. O legado de Niazov continua visível nos monumentos e em certas práticas culturais, mas sente-se também o surgimento de uma nova era, uma era que respeita o passado enquanto procura avançar rumo ao progresso. Desafios na educação e na igualdade de gênero. A educação e a igualdade de gênero são questões fundamentais que o Turquemenistão enfrenta à medida que define o seu caminho para o futuro. Embora o país tenha registrado avanços no acesso ao ensino básico e secundário, persistem desafios significativos no que diz respeito à qualidade do ensino. O sistema educativo centralizado enfrenta frequentemente dificuldades relacionadas com currículos desatualizados, recursos insuficientes e a escassez de professores qualificados. A igualdade de gênero é outro desafio importante. Apesar das garantias constitucionais de igualdade de direitos para todos os cidadãos, os papéis tradicionais e os estereótipos sociais continuam a limitar as oportunidades educativas das mulheres e raparigas, sobretudo nas zonas rurais. O casamento precoce e as responsabilidades domésticas interrompem muitas vezes a educação das raparigas, impedindo-as de atingir todo o seu potencial. O governo tem procurado responder a estes desafios através do investimento em novas escolas, da implementação de programas de formação de professores e do incentivo à participação feminina em todas as áreas da vida pública. Existe também um esforço para capacitar as mulheres no mercado de trabalho, com iniciativas que apoiam o empreendedorismo feminino e o acesso a cargos de liderança. No entanto, alcançar uma verdadeira igualdade de gênero continua a ser um objetivo distante, sendo necessários esforços mais consistentes e direcionados para garantir que todos os cidadãos do Turquemenistão, independentemente do gênero, tenham oportunidades iguais. Conclusão: a tapeçaria do fascínio do Turquemenistão. Ao concluirmos a nossa viagem pelo Turquemenistão, torna-se evidente que esta nação é uma terra de contrastes e complexidades, um lugar onde o antigo e o moderno coexistem e onde costumes intemporais se entrelaçam com ambições ousadas para o futuro. Desde a visão surreal das Portas do Inferno até a opulenta cidade de mármore de Asgabat, o Turquemenistão é um país que convida à exploração, à curiosidade e ao deslumbramento. Já alguma vez se perguntou que outros tesouros escondidos o mundo guarda? O Turquemenistão é apenas um dos muitos lugares fascinantes do nosso planeta que desafiam expectativas e nos convidam a ver o mundo sob uma nova perspectiva. Se gostou desta viagem pelo Turquemenistão, não se esqueça de deixar o seu gostou no vídeo e partilhar a sua opinião nos comentários abaixo. Qual foi o facto que mais o surpreendeu?
Subscreva o nosso canal para mais aventuras pelos recantos menos conhecidos do mundo. Fique conosco enquanto continuamos a trazer-lhe histórias cativantes dos cantos mais distantes da Terra. Até lá, boas viagens e um caloroso cumprimento da nossa equipa.